Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência sobre aspectos da educação, da ciência e da pesquisa que se faz no Brasil. Há cerca de um mês atrás, o governo federal anunciou algumas mudanças nas bolsas de produtividade em pesquisa do CNPq, como, por exemplo, propôs a discussão da eliminação do nível de pesquisador 2, que passaria a ser chamado de pesquisador 1E, e também a inclusão da taxa de bancada, aqueles recursos que são usados pelos pesquisadores no dia a dia do laboratório, num enxoval de apoio dado também aos pesquisadores do nível 2 ou 1E. O tema é bastante importante porque, além de conferir prestígio, as bolsas de produtividade em pesquisa do CNPq, na prática, também constituem uma espécie de prêmio ou complemento salarial para os bolsistas contemplados. Além disso, em relação ao prestígio, as bolsas de produtividade em pesquisa são usadas como uma medida de qualidade dos programas de pós-graduação e alguns editais, eles só podem ser coordenados por pesquisadores que ocupam os níveis mais altos da classificação proposta pelo CNPq. Até por isso, a comunidade científica e os comitês de assessoramento discutem muito os critérios de classificação dos pesquisadores, os itens que devem ser considerados e a pontuação ponderada que deve ser proposta para que, no final, seja possível propor algum tipo de classificação entre os pesquisadores que fazem parte do sistema. Mas a pergunta bastante pertinente que deve ser feita é, afinal, precisamos classificar os pesquisadores por quê e para quê? Se o objetivo é definir quem de fato atua como pesquisador profissionalmente no sistema, talvez fosse necessária apenas uma única categoria, o pesquisador do CNPq, que seria aquele indivíduo, docente ou não, veja, não haveria necessidade de estar ligado a uma instituição de ensino superior, por exemplo, para que alguém atuasse ou atue como pesquisador, mas desde que esse indivíduo satisfaça alguns critérios, como, por exemplo, participar de eventos científicos e publicar trabalhos ou outros critérios que sejam considerados, seria suficiente para que fosse incluído nessa categoria. Bom, supondo que seja necessário, por algum motivo, fazer uma distinção entre pesquisadores mais experientes, mais atuantes e outros não tão frequentes ou que apenas iniciam a carreira, por exemplo, para exercer cargos de representação ou coordenar redes de pesquisa complexa, talvez fossem necessárias apenas duas categorias, a de pesquisador júnior, por exemplo, e a de pesquisador sênior, que dividiria esses dois grupos em termos da experiência acumulada ao longo da carreira. A classificação usual proposta pelo CNPq, pela comunidade, os comitês de assessoramento, do tipo pesquisador 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, ela é de fato absolutamente desnecessária. E vamos ser sinceros, ela só existe para definir regras de acesso a recursos financeiros que talvez não devessem existir, para instituir uma espécie de carreira no CNPq que de fato não existe porque a massa pesquisadora não trabalha para o CNPq, não tem vínculo funcional com o CNPq, ou então para estabelecer uma hierarquia que também não existe porque não há relação de obediência ou comando entre os pesquisadores que atuam nos diferentes projetos e nas diferentes instituições. É por isso mesmo que não há qualquer necessidade de existir uma espécie de pesquisador general, um pesquisador coronel, um pesquisador capitão, um pesquisador cabo ou um pesquisador soldado. Somos todos igualmente pesquisadores que atuam no Sistema Nacional de Construção do Conhecimento Científico. E é por isso
que eu acho que os comitês de assessoramento, a comunidade científica brasileira, deveria aproveitar essa janela de oportunidade para rediscutir a necessidade de fato implementar esse tipo de classificação e de dar um Ctrl Alt Del e de começar de novo. É necessário redefinir essa estrutura de classificação e divisão dos pesquisadores no Brasil. E, na minha opinião, o momento é muito adequado para fazer duas perguntas: classificar para quê e por quê, e só depois falarmos em critérios quantitativos e outras coisas similares. Um grande abraço e até o próximo vídeo.